É isso aí, bom dia, mas bom dia mesmo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abundantemente sobre a vida de cada um de vocês. Você que está entrando agora, você que está se chegando agora, vou dar um tempinho para todo mundo se conectar, né? Mas como que está a tua vida? Né? Como que está a tua vida no Senhor? Olha que gostoso esse dia maravilhoso, né? Como que esse dia é maravilhoso. E os tempos não são bons, são ruins, são maus, mas aquele que disse, né? Ainda que você passasse pelo vale da sombra da morte, eu, né, não temerei, né? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam, e louvado seja Deus por tudo isso, né? Eu gostaria de fazer uma oração antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus. Creio que Deus tem muitas coisas para falar aos nossos corações nesta manhã maravilhosa. Vamos então orarmos a Deus e falarmos com o Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu só quero que alguém confere aí para mim se eu entrei na página da oficina mesmo, né, amor? Confere para mim se eu estou na página da oficina, que eu tenho outras páginas aqui. E aí confere para mim, dá um joinha aí se eu estiver na página da oficina mesmo. Glória a Deus, amém? Mas olha, Deus, ele tem sido maravilhoso, ele tem sido grandioso, né? É nessas horas que a gente vê quem é Deus, quem é Ele, como que Ele opera, né? As formas que Deus opera. Então vamos fazer essa oração em nome do Senhor Jesus, vamos unir a nossa fé e orarmos a Deus em nome do Senhor Jesus neste momento maravilhoso, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, eu, juntamente com a tua amada igreja, que está reunida nos lares agora neste momento, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e pedimos que os céus se abram, Senhor, meu Deus, sobre cada lar, sobre cada vida neste momento que está entrando, que já entrou nesta live. Que o Senhor venha com a tua abundante e poderosa unção sobre estes lares, ó Pai, e que o sangue do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha, Senhor, meu Deus, marcar, Senhor, cada lar, Senhor, para que toda mortandade, para que todo espírito maligno, destruidor, Pai, venha a ser colocado por terra, Senhor, e não venha a atingir esses lares, essas casas que estão seladas por Ti, meu Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que nos abra o entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender e compreender mais da Tua santa e amada palavra, e podermos compartilhar com o Senhor, ó Deus, os nossos corações no Teu santo altar, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, nossas transgressões. Perdoa as nossas fraquezas, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Confessamos que somos carentes e necessitados de Ti, ó Deus e Pai, e do sangue do Teu Filho amado que nos cubra nesta manhã e todos os dias das nossas vidas. Estejamos nós cobertos por este sangue carmesim, esse sangue precioso, ó Pai. Este sangue a qual confiamos que Teu Filho derramou por nós. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te bendizemos e Te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu estava falando, os dias não são bons, mas nós podemos extrair coisas boas desses dias, né? O que você tem feito enquanto você está aí no seu lar, vivenciando esses dias maus? Você tem se manifestado de que forma
diante do teu Deus, que te colocou por um propósito nesta terra. Eu costumo dizer que muitas pessoas vão morrer, não por causa dessa doença, os cristãos, não, né? Eu já disse isso antes, mas vão morrer sem ao menos conhecer de fato o que Deus queria delas. Você tem tido, ou já teve, ou tem, né, um relacionamento com esse Deus maravilhoso que te chama pelo teu nome? Esse Deus que tem uma intimidade com você? Você tem tido, é recíproco, né, essa intimidade sua com esse Deus maravilhoso que deu o próprio Filho dele para morrer no teu lugar? Você tem tido essa intimidade com o Senhor? Ele tem feito parte da tua vida, em todos os momentos da tua vida, né? Então, esses dias que nós estamos vivendo são dias ruins, mas eu tenho tirado lições boas desses dias. Eu tenho tirado lições boas, o quão bom é termos a liberdade de adorar e exaltar o nosso Senhor. O que seria se nós não tivéssemos hoje a internet? Muitas pessoas às vezes lutaram, né, em dias atrás, tempos atrás, com medo, né? Olha, há um levante contra a igreja do Senhor para acabar com os cultos religiosos, porque a Bíblia ela fala contra pequenos grupos aí de organizações, e eles estão lutando para tirar a Bíblia de circulação, e ficou aquelas lutas na televisão de pastores conhecidos que entravam na televisão, né? E simplesmente essas pessoas fizeram notório, sim, né? E um dia eu estava conversando com um amigo meu, né? Nós fazemos parte da Sociedade Bíblica Brasileira, né? E simplesmente eu admiro muito esse amigo e adotei ele, esse meu amigo já um senhor, como uma pessoa que me instrui em tempos difíceis. E eu escrevi para ele, né? Ele já foi presidente do Conselho Nacional de Pastores, e eu escrevi para ele, em dado certo momento, com essa preocupação no coração, né? Eu lembro que eu deixei para ele o que será da igreja daqui para frente, né? O que será da nossa igreja daqui para frente, com essa batalha que nós estamos travando com o inimigo que tenta tirar de nós a palavra de Deus, a Bíblia, né? E ele me respondeu logo em seguida. Ele não demora muito, né? Não é o tipo de pessoa que a gente manda um recado. Eu mandei um e-mail e logo em seguida, né, passou-se poucos minutos, né, não deu questão de 1 hora, ele já me respondeu, né, e me disse, ele me chama de bispo, né? Ele falou: Bispo Lima, não se preocupa. A maior preocupação que nós aqui temos, que você tem que ter também, é que a Bíblia seja tirada de dentro do coração da igreja. E isso já tem ocorrido. A palavra de Deus tem sido tirada do coração das pessoas. O livro em si, ele é muito importante. As páginas, né, materialmente falando, elas são muito importantes. Mas tema, sim, meu filho, que a palavra de Deus, a Bíblia, seja retirada dos corações. E nós temos observado que a palavra de Deus ela tem sido retirada dos corações das pessoas. Hoje as pessoas elas têm dificuldade de entender e compreender quem é Deus. E a palavra de Deus ela diz o quê? O meu povo ele sofre, ele padece, porque não conhece as Escrituras, né? Jesus Cristo, né? Ele diz o quê? Né? Errais, porque não conheceis as Escrituras.
né? E logo também diz, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quando nós falamos, sigamos e prossigamos na palavra de Deus, em conhecer a Deus, nós estamos dizendo abertamente que nós temos que ter uma intimidade com esse Deus. Nós temos que conhecê-lo ao ponto de, em qualquer momento ocorrer fatos como nós estamos vivendo nos dias de hoje, nós não venhamos temer e assustar-nos, né? Como muitos estão apreensivos, estão assustados. É uma pandemia perigosa? Ela é perigosa. Eu tenho amigos que estão nos Estados Unidos, estão em outros países, na Argentina, então, né, misericórdia, países, né, no Uruguai, né, países onde também estão tendo problemas, e não é brincadeira, não é brincadeira. E eu costumo dizer para esses meus amigos, olha, em nome do Senhor Jesus, vai prevalecer o nosso Deus, vai prevalecer a unção e o poder do nosso Deus e Pai. Então, não fiquem apreensivos, não fiquem assustados com o que nós estamos vendo com os nossos olhos. Fiquemos nós preparados com os nossos olhos espirituais, para que possamos entender e compreender que em tudo a mão de Deus está agindo, né? E nós temos que temer, sim. O dia, se hoje nós não tivéssemos a internet, como que nós estaríamos nos reunindo? Aí eu teria que ir contra a lei da terra, porque eu sou sujeito à lei dela, né? O homem está sujeito, mas não está obrigado a cumprir as leis e as normas da terra. Aí o senhor Dória, nosso governador, teria que me perdoar ou me prender, porque eu não ficaria entre as quatro paredes da minha casa e sairia, sim, na obediência a Deus, a pregar o evangelho, e praga nenhuma aconteceria comigo. Mas, pastor, o senhor está na tua casa agora. Eu estou na minha casa porque eu tenho esse recurso que leva a palavra de Deus, não somente para a minha igreja, a qual eu sou pastor, como estou alcançando outras pessoas, além da nossa igreja, através dessa rede social. E eu estou muito feliz com isso. Então, meus amados, minhas amadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de nós nos alegrarmos em nosso coração, porque a palavra de Deus está se cumprindo, a palavra de Deus está acontecendo, e nós temos que estarmos com o coração voltado a Deus, alegres e felizes, e exaltar o nome do nosso Senhor, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos não conhecem o caráter de Cristo, muitos serão surpreendidos na vinda do Senhor. Quando Jesus vier arrebatar o seu nome, a palavra de Deus diz que a trombeta vai tocar. Eu fico imaginando um chofar tocando, e você vai ouvir o chofar, você vai ouvir o Senhor teu Deus te chamando, você vai ouvi-lo, você vai compreender ele, como a palavra de Deus diz aqui no livro de João, né? João, pega a tua Bíblia aí no livro de João, né? Capítulo 10 do livro de João, né? Olha só, você está preparado a entender e a compreender todas as coisas que estão acontecendo? Você acha que, olha, o teu pai faria alguma coisa sem antes te revelar? Amós, o profeta Amós, ele profetiza, ele diz: acaso o Senhor teu Deus fará alguma coisa sem antes anunciar aos seus servos, aos teus santos, aos teus profetas? Acaso Deus faria alguma coisa nessa terra sem antes nos comunicar que somos filhos? Há muitas pessoas que estão dizendo para mim, são crentes, são pessoas mais velhas de igreja, estão dizendo: eu fui pego de surpresa. Meu Deus, que tipo de crente você tem sido? Que tipo de crente você tem sido para ter sido pego de surpresa? Sendo que a palavra de Deus diz: acaso o Senhor teu Deus, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele não vai revelar para os filhos o que Ele vai fazer? Eu não fui surpreendido com essas coisas. E as pessoas vêm descer a lenha. Não, pastor, porque olha,
eu não fui surpreendido, eu tenho uma intimidade com o meu Pai. Eu sei o momento que Ele está agindo, eu sei quando é Ele que está falando, eu sei quando é Ele que está realizando a obra dEle. E muitas pessoas estão aí simplesmente assustadas, desesperadas, sem um norte, sem uma direção. Por quê? Porque deixaram de prosseguir e conhecer a Deus. E conclui-se a palavra de Deus: o meu povo está sofrendo. Tá, sim, porque lhe falta conhecimento. Não estão conhecendo aquele que está com uma potente e poderosa mão estendida sobre suas vidas. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Se você deu o teu coração ao Senhor, os teus olhos estarão observando os caminhos do Senhor. E muitas das vezes o caminho do Senhor, o salmista revela que é o vale da sombra da morte. Você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas você não deve temer, porque o medo não provém de Deus. Nós já falamos muitas vezes em reuniões, em os nossos cultos, que o medo é um demônio. O medo é o demônio que entrou. Eu creio que um dos primeiros demônios depois do diabo, do próprio diabo a entrar na terra, foi o medo. Foi o medo, porque depois da mentira, que a serpente incorporada pelo próprio Satanás mente, engana Eva e faz com que Adão peque. E o pecado, ele traz o que? A consequência de espíritos malignos. A palavra de Deus, ela revela para a gente, lá no livro de Gênesis, que o pecado está à porta. Peraí, o pecado está à porta e o desejo dele é te dominar, mas você tem que dominá-lo. A palavra de Deus nos ensina que o medo, ele é um demônio. E muitas pessoas estão possuídas por esse demônio chamado medo, insegurança. São demônios. Adão e Eva, eles ficaram inseguros, eles ficaram com medo e se esconderam do próprio Deus. E o Senhor sabia o tempo todo onde eles estavam. E disse: Adão, Adão, onde tu estás? Deus não deixou de visitar o jardim do Éden. Ele estava ali cumprindo a parte dele. Mas Adão e Eva se esconderam, porque tinham medo. Ele diz: Senhor, estou aqui escondido. E aí, simplesmente, se esconder também é o quê? Uma manifestação de um demônio na vida das pessoas. Ah, pastor, sim. Porque o Senhor, ele diz 365 vezes, e ele não esqueceu do ano bissexto: não temas, eu sou contigo. Jesus, ele revela que ele venceu o medo da tua vida, dizendo: estarei com vocês até a consumação dos séculos, estarei junto com vocês. Mas muitas pessoas acreditam em tantas coisas que ouvem lá fora, mas menos no Senhor, a qual traz essa garantia de estar conosco. Muito poucos acreditam em tantas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, o medo, ele é um demônio que entra na vida da pessoa. É o medo que te traz inseguranças. É o medo que te trava em todas as áreas na tua vida. É o medo que faz todas essas coisas. E pelo fato de você não ter essa intimidade, essa comunhão com Deus, você agora talvez esteja com medo, inseguro. Talvez você não saiba o que vai ocorrer nos dias vindouros, porque não conhece a voz do teu Deus. A palavra de Deus diz aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui está falando da legalidade de Jesus. Jesus, ele entra neste mundo encarnado como filho gerado pelo Espírito Santo de Deus na vida de Maria. Mas aquele que entra de qualquer jeito neste mundo é Satanás, é o diabo, é aquele que rouba. Versículo 3: a este
o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Aleluia. Versículo 2, vamos pegar de novo. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que nasceu e entrou neste mundo de uma forma legal é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as leva para fora. Olha aí, ouve a voz. Você tem ouvido a voz do teu pastor, Jesus Cristo? Eu estou ministrando, mas quem está falando é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vos fala nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos aqui que muitas pessoas não entendem o agir de Deus, que este é o momento em que Deus precisa levar a nação, este mundo todo em juízo. Ele precisa mostrar quem é quem. Ele precisa mostrar simplesmente como ele está agindo. Ele precisa fazer isso. E o mundo tem que saber que aqueles que levam a marca de Cristo estão imunes a todo tipo de ataque do inimigo. E você muitas das vezes fica assustado. O que vai ser da minha vida daqui para frente? Dá-me, filho meu, o teu coração. Os teus olhos observem os meus caminhos. Observa agora os caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor, eles são revelados pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Esses são os caminhos do Senhor. Mas você muitas das vezes está sofrendo, está angustiado por não entender o que Deus está falando nesse tempo. O que Deus quer dizer nesses tempos. Olha, quando eu aceitei Jesus, as pessoas diziam para mim, se não vier pelo amor, vem pela dor. Deus, ele age dessa forma também. O capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja, ela estava cheia do poder de Deus, emanando unção e poder, mas estava como muitas igrejas nos dias de hoje, cercada entre quatro paredes. Elas estava estagnada, estava estacionada. E o povo ali falando em línguas estranhas, profetizando, mas não saíam daquelas quatro paredes. E Deus permitiu que Saulo fosse usado nas mãos do inimigo. Aleluia. E aí na vida de Saulo se cumpre o que a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E ali simplesmente Saulo, antes da conversão, ele era o perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja e a igreja, ela se dispersa. A igreja, ela se dispersa. Cada um vai para um lugar, para uma nação. Mas eles tinham ouvido falar de um Deus todo-poderoso e sabiam da ordem que Jesus tinha dado, porque eles conheciam o seu Senhor. E eles entendiam que Jesus tinha dito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a igreja estava acomodada, estava de braços cruzados e não fazia absolutamente nada. Então veio a grande perseguição, uma das mais terríveis perseguições, porque Saulo, ele tinha ordem para encerrar os crentes na prisão e matá-los. Saulo estava presente na morte do primeiro mártir, Estevão. E essa perseguição fez com que a igreja despertasse, acordasse. A igreja ficou ligada, ficou cheia ali. Olha, vamos nos dispersar. E a igreja se dispersou, mas se dispersou na unção e no poder do Deus vivo, pregando o evangelho a toda criatura. Por onde eles iam, eles pregavam o evangelho do Senhor. Então, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos o poder de Deus emanando sobre a terra nos dias de hoje.
Porque todo mal coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Eu vou pedir um ventilador para mim aqui, que está quente. Aleluia, estou suando já aqui. Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, houve essa grande perseguição na igreja. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, simplesmente o povo começou a sair e a pregar o evangelho. E saindo, eles pregando o evangelho do Senhor, simplesmente a igreja, ela começa a se movimentar. Ela começa a se auto-identificar. Nesse momento de luta, nesse momento de aflição, a igreja ela começa a ser ali simplesmente, como que eu posso dizer, a se auto-identificar no meio de uma grande perseguição que estava acontecendo. E Saulo, Deus usou a vida de Saulo para perseguir a igreja? Não, Deus tinha um plano na vida de Saulo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a glória do Senhor. Saulo futuramente se converte ao Senhor e passa de ser perseguidor a perseguido, porque ele passou a ser um grande evangelista do Senhor. E ele começou a anunciar a palavra de Deus. Então, nós temos que entender e compreender a voz do nosso Deus. Nós temos que entender e compreender como o nosso Deus age, como Deus tem feito, como que Deus tem operado, para que nós não entramos em colapso de pensamentos. Tem pessoas que se precipitam em tantas coisas, e nós estamos cuidados pela potente e poderosa mão do Senhor. Foram nesses momentos de crise, de perseguição, que a igreja mais se fortaleceu. Foram nesses momentos de crises e perseguição aonde o Senhor Deus pôde se manifestar e se revelar como um Deus todo-poderoso, um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso. Foi nessa forma que Deus se propagou como Deus criador dos céus e da terra. Ninguém entendia. Se você for falar de Jesus Cristo para muitos, se você pegar a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na literatura, começando ali pelo livro de Isaías, capítulo 54, e você começar a ver que ele não era belo, não era formoso, ele foi desprezado por todos, você vai começar a observar com os teus olhos da carne e você vai se assustar, porque você não conhece, não entende a voz do teu pastor, que é o Senhor. Você não entende, não compreende a voz do teu Deus. Então, quando você na literatura começa a ver que ele foi desprezado por muitos, ele foi transpassado e que ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, o castigo que estava sobre ele me traz paz. Aleluia. Se você pegar na literatura do Novo Testamento e começar a ouvir a história de Jesus Cristo, você vai se simplesmente comparar com as coisas desse mundo, você não vai compreender e entender. Por isso que a palavra de Deus diz bem claro em Coríntios 2, que as coisas espirituais se discernem em espírito. Ninguém compreendia porque o mestre está sendo tão judiado do jeito que ele está, porque ele está apanhando, porque colocaram uma coroa de espinho nele, porque ele está sendo chicoteado, porque ele está sendo crucificado, porque ele está morrendo, sendo que nós aguardávamos o Messias, e muitos não entenderam que Jesus estava morrendo naquele momento, para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia, labassudeco manaias. Jesus Cristo estava passando por tudo aquilo para que nós pudéssemos estar aqui com vida e vida em abundância. Mas se você pegar na literatura, você não vai entender e compreender a voz do teu Deus, porque a voz do teu Deus é a voz que Jesus disse: a hora vem, a hora é agora,
em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. E todo mundo, quando pega, olha para você ver a ignorância do povo nos dias de hoje. Acham que adorador é só aqueles que são tocadores de instrumento, aqueles que louvam, aqueles que tocam, aqueles que cantam ao Senhor. Não! Adorador é aquele que entrega a tua vida na totalidade, ao 100% no altar do Altíssimo. Esse é um adorador. Aleluia, glória a Deus. Então a igreja, ela tem que se despertar nesses dias e começar a entender e compreender a voz do Senhor, a voz do Deus vivo, a direção do Deus vivo. Porque de que adianta nós nutrirmos uma fé num Deus tão grandioso, tão poderoso, e ficarmos aflitos em dias como estes? O que adianta crermos, nutrirmos uma fé num Deus tão grandioso como o nosso e simplesmente, aleluia, ficarmos assustados nos dias de hoje? Eu vos digo, amado, minha amada, daqui para frente tempos mais penosos virão, tempos mais difíceis virão, acontecerão coisas mais ruins do que você possa imaginar. Jesus, ele alerta e diz: esse é o princípio das dores. Eu disse bem claro antes do carnaval acontecer, enquanto a politicagem já sabia desse vírus. Eu, na minha ignorância, não sabia que esse vírus já existia. Antes do carnaval, em dezembro, quando a igreja estava quase que vazia, porque o povo, com 2 cultos na semana, marcavam coisas para ver Papai Noel, para ver luzinha piscando. 2 cultos. Ah, aleluia. Não entenderam e não compreenderam o agir de Deus. E deixaram de ouvir o que Deus estava falando. E Deus me tomou no espírito e disse: vocês verão depois do carnaval o que será. Sempre depois dos carnavais são aonde manifesta-se as maiores desgraças, as maiores catástrofes. Logo em seguida ao carnaval virá uma catástrofe, mas Deus não me revelava o que era. Os políticos sabiam o que eram e guardaram isso em segredo. E simplesmente você que confia em política, sempre está aí, não, porque fulano, não, eu não creio em político. A palavra de Deus diz em Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do meu Senhor, o Senhor dos exércitos, que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Aleluia. Seja todo homem mentiroso, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus nos ensina tantas coisas a discernir e entender quem é Deus nas nossas vidas, amados, amadas. E você tem confiado no quê? Você tem acreditado no quê? Ah, mas olha que o Bolsonaro, eu não creio no Bolsonaro, eu creio no Deus talvez que ele acha que está seguindo, porque o Bolsonaro para mim não passa do rei Ciro, no capítulo 45 do livro de Isaías. Quando houver uma entrega verdadeira, só Deus sabe, mas não é o meu tema nesta manhã. Meu tema nesta manhã é despertar a igreja para um avivamento que Deus tem feito nesses dias. Todos estão buscando a Deus. Não é nem Natal e todos estão voltados a Jesus. Porque a igreja, ela só entendia quem era Jesus na época de Natal. O que nós vamos fazer neste Natal? O que nós vamos fazer? Vamos distribuir comida? Vamos acolher pessoas? O que nós iremos fazer neste Natal? Aleluia, glória a Deus. E todos se voltavam a entender que o menino Jesus nasceu e essas coisas. Mas Deus, eu creio que ficou com o saco cheio. Me perdoe a expressão. E disse: esse povo tem que saber que eu sou Deus em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em junho, em julho, agosto, setembro, outubro e dezembro. Eu sou esse Deus que vive todos os dias e vivo estou. O Deus que deu o próprio Filho para morrer por nós. Eu sou esse Deus. Aleluia. E ele despertou a igreja.
E a igreja está despertada. Aleluia, glória a Deus. E Deus não nos deixou sem uma arma. Como eu disse, eu estou debaixo de uma lei até que ela não afira a palavra de Deus. Se eu não tivesse esse recurso de internet para pregar, estaria nas ruas, nos quarteirões e quem sabe até mesmo nos hospitais, pregando a palavra de Deus. Ah, mas o senhor está contra a lei da terra. Não, eu sou sujeito a ela, desde que ela não afira a palavra do meu Deus. Porque o meu Deus é mais do que qualquer governador. O meu Deus é mais do que qualquer presidente. O meu Deus é muito mais do que você possa imaginar. Ele é o que criou os céus e a terra. É Ele quem governa a minha vida. Então, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus Cristo, o pastor, ele fala, e você tem que entender e compreender a sua voz. Você tem entendido e compreendido a voz de Deus? Muitas pessoas nesse tempo estão desesperadas, estão abandonando simplesmente o caminho da fé, estão achando que este é o momento. Olha, muitas pessoas não gostavam de ir aos cultos, à igreja nos domingos, e olha o que Deus permitiu que acontecesse. Hoje nós não podemos estar no prédio adorando a Deus, todos juntos, não podemos nos abraçar, não podemos dar a paz do Senhor. Por quê? Porque uma igreja que talvez não estava simbolizando a verdadeira igreja do Senhor. Isso eu não falo só pela nossa igreja. A igreja que chega da paz do Senhor, ouve o louvor, ouve a palavra de Deus, vai embora da paz do Senhor e acabou a igreja. Talvez Deus quer despertar no coração o verdadeiro Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos faz amar um aos outros. Eu não tive uma ligação, eu não tive um zap perguntando, pastor, como que o senhor está nesses tempos? Eu tenho mandado mensagem para todos vocês, até mesmo para aquelas pessoas que eu não conheço. Eu às vezes até escrevo embaixo das minhas transmissões, eu escrevo embaixo ali das palavras que eu mando todos os dias para as pessoas através do zap, através dessa ferramenta. Se eu estiver incomodando, me mande algo ou me bloqueie. Porque eu estou fazendo isso? Porque eu te amo mesmo não te conhecendo de perto. E a igreja está adormecida, muitos estão no Facebook, postando coronavírus, postando um monte de coisa, mas estão esquecendo ainda da palavra de Deus, e as coisas só vão melhorar quando a igreja acordar. As pessoas pegam no Facebook, pegam em várias áreas, redes sociais, e perguntam tudo abertamente. Antigamente eu lembro que nós tínhamos aqueles diários onde nós escrevíamos a nossa particularidade. Eu tenho esses diários guardados, alguns desde a minha conversão. Guardávamos as nossas experiências espirituais. Hoje as pessoas abrem a sua vida abertamente numa rede social. Aleluia. Então, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, esses são os dias em que você precisa conhecer este Deus, você precisa entender esse Deus, você precisa saber como que Ele age. Talvez você esteja aí hoje reclamando, mas hoje não tem culto na igreja. Nunca apareceu quase na igreja e reclama que não tem culto no prédio. Mas voltando lá, eu não tive uma mensagem de preocupação. Pastor, como que o senhor está? Mas o senhor é o pastor. O pastor precisa de cuidados. O pastor precisa de ser assistido. E graças a Deus, em tudo Deus tem sido Deus. E eu tenho mandado as minhas mensagens. E você sabe quem reclamou das minhas mensagens? Eu tenho uma linha de transmissão com 200 e poucas pessoas. Entre espíritas, maçons, tenho amigos maçons, católicos, grupos de irmãos católicos, pessoas que são espíritas, praticam o candomblé. Essas pessoas, elas me responderam, elas me perguntaram, e o senhor como está? Fique à vontade, pastor, mande essas mensagens, porque nós amamos ouvir a palavra de Deus, que vem da parte do Senhor
da tua vida. Agora, duas pessoas reclamaram: pastor, o senhor manda muita mensagem de Deus, não precisa disso. Amém, crente? Show de bola. Essa é a igreja que Deus, lá da sala do trono dele, está vendo. Eu tenho me preocupado. E você? Tem se preocupado com os teus familiares? Tem se preocupado com o irmão que estava fazendo louvor agora? O irmão que estava fazendo louvor agora tem se preocupado com o B, com o C, com o D? Tem perguntado: está faltando alguma coisa na tua casa? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está doente? Eu não posso entrar em hospitais, mas tínhamos pessoas internadas. E eu falei: não tem jeito, eu tenho que ir lá. Não, mas você não pode ficar entrando em hospital. Eu vou. E o Senhor foi comigo, eu não peguei nada no hospital. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando nós estamos na direção de Deus, nós estamos amparados pelo Senhor. Nós estamos guardados e protegidos pela potente e poderosa mão do Senhor. Então, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, o Senhor ainda tem muitas coisas para você. A palavra de Deus que o Senhor deixou para mim, pega a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 13. Aleluia. Pastor, mas, cara, eu não vivo uma religião. A religião que tem que ler a palavra, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sirvo a um Deus vivo que me direciona naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja. E eu confesso para você que antes da palavra pegar qualquer um de vocês, ela pega eu. Porque eu sou o primeiro a receber. Antes de vocês receber qualquer palavra de Deus, vocês estando debaixo da minha cobertura espiritual, Deus fala ao meu coração. E Deus falou comigo isso já há vários dias. Você tem se preocupado com as pessoas? Você tem uma linha de transmissão, você tem o Facebook, você tem várias coisas. Eu não estou nem aí em ficar postando qualquer outro tipo de coisa, senão o amor do meu Deus. E estou preocupado com a tua vida. Deus nos usa de uma maneira tão grande. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 3, versículo 1, diz: sendo Josué já velho. Josué estava velho, de idade bastante avançada. O Senhor lhe disse: você está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Amado, amada, ainda há muita coisa para que nós venhamos fazer. Talvez você já está velho, não só de idade. Aleluia. Agora tem crente dando aleluia aí, dando joinha. Olha, pensou que eu ia pregar o Apocalipse? Vigia, crente. Mas o Senhor, Ele diz: olha, Josué ele já estava velho, já estava cansado, desgastado, já tinha uma vida com Deus, mas existe o cansaço e a fadiga sobre a vida de todos que estão seguindo o Senhor. Há momentos na nossa vida que nós pensamos em olhar para trás. Há momentos na nossa vida que dá vontade de parar com tudo, chutar o pau da barraca e sumir. Há momentos na nossa vida que nós estamos cansados e sobrecarregados. E Ele diz, Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós não nos achegarmos nesses dias ao Senhor Jesus, nós estaremos cansados e fadigados. Aleluia. Josué ele se encontrava desta forma. Josué que estava fiel ao lado do seu líder, Moisés, estava cansado. Ele assumiu o lugar de Moisés, pois Moisés tinha morrido. Ele assumira o lugar de liderança. E ele tinha uma responsabilidade muito grande, que era a responsabilidade de levar o povo a conhecer a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E Josué, ele assume essa posição, e depois de muito tempo, Josué
Sabe quando a gente conquista as coisas? Josué já tinha feito todas as coisas que tinham que ter sido feitas, mas ele estava cansado, ele estava sobrecarregado, ele estava já velho. Sabe quando a pessoa fala, eu já sou crente das antigas, não preciso aprender mais nada. Eu já sou crente já, falo em línguas, isso, aquilo. Aleluia. Josué estava velho, idade bastante avançada. O Senhor lhe disse, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Vocês estão velhos, estão cansados. 2 anos de igreja, 1 ano de igreja, 5 anos de igreja, 5 anos que eu estou na igreja, 10 anos que eu estou na igreja, 20 anos que eu sou crente, 30 anos que eu sou crente. Aleluias, o Senhor manda te dizer, ainda há muita coisa na tua vida que você desconhece. Ainda há muitas conquistas que Deus quer realizar através da tua vida. Há muitas coisas que o Senhor quer fazer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ainda não é o fim. Eu conheço esse Deus. Eu conheço esse Deus. Aleluia. Que quando o diabo mostrou o mar vermelho para o povo que estava fugindo do Egito, de uma escravidão, o diabo podia estar dizendo ali nos ouvidos de Moisés, é o fim, Moisés, eu acabei com você, aleluias, mas Deus disse para Moisés, Moisés, o diabo diz que é o fim para você, diga para o diabo e para o inferno inteiro que é o começo de uma grande vitória. Moisés, estende este cajado. Moisés estende o cajado e o mar se abriu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Deus que permitiu um gigante afrontar a Israel. E todos os dias esse gigante ia lá no arraial e humilhava o povo de Deus, dizendo, não existe macho no meio de vocês, não existe homem no meio de vocês. Aleluia, glória a Deus. Talvez Israel estivesse pensando ali, todo o exército, é o fim da nossa jornada. Mas Deus se levantou e disse para Davi, Davi, tu és pequenino, mas eu vou te usar, Davi. Israel está dizendo que é o fim. Diga para todo esse povo que eu sou Deus. Enquanto o diabo está dizendo para o povo que é o fim, diga a todos eles que é o início de uma nova história sobre Israel. E Davi vai e vence aquele gigante, mostrando que depois daquele gigante havia grandes coisas do Senhor na vida deles. Aleluia, Gideão, ele olhou ali simplesmente para o exército inimigo e ele diz, são como gafanhotos e nós apenas poucas pessoas para lutar contra um exército que não dá para contar. Aleluia, Gideão, o diabo está dizendo que é o fim, diga para o diabo que é o início de uma nova história, vai com esses 300 e vence o povo inimigo, e Gideão venceu a batalha e foi até o fim, aleluia, glória a Deus. Só para resumir e nós finalizarmos, aleluia, Jesus Cristo estava naquela cruz, e muitos ali que andavam, caminhavam com Jesus, podiam estar dizendo, agora é o fim, Jesus está naquela cruz, acabou tudo, o Messias que nós aguardávamos, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi ultrajado, ele levou chicotadas, ele ganhou uma coroa, mas uma coroa de espinhos, e espinhos que simplesmente machucaram a cabeça de Jesus, e ele está agora crucificado numa cruz, e o diabo podia estar dizendo, é o
fim. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor Deus dizia lá dos céus, é o início de uma nova grande conquista no meio do meu povo. A igreja de Jesus nasce, porque Jesus, ele não morre, ele desce ao mais profundo do inferno, vence a morte, vence, aleluia, o diabo, e ele sobe, se assenta à direita do Deus vivo. Se o diabo está dizendo que é o fim para você, diga a Satanás nesta manhã: Satanás, é o início de uma grande vitória e uma grande conquista na minha vida, porque eu conheço a voz do meu Deus, eu conheço como o meu Deus age. É o início de grandes coisas no Senhor, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o início de grandes coisas na tua vida, é o início de grandes coisas na igreja do Senhor, e a maior coisa que pode acontecer é o arrebatamento da igreja, a maior vitória que eu aguardo, mas ainda o Senhor nos quer aqui nesta terra, façamos a vontade dele, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos orar a Deus, em nome de Jesus? Aleluia. Igreja, desperta, 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 acorda, igreja. Vamos nos preocupar um com o outro. Aquilo que eu falei é sério. Nesse tempo em que você está dentro da tua casa, o que você tem feito? Mais uma vez eu te digo, eu tenho mandado mensagem para todos. Alguns rejeitam, mas os que rejeitam são aqueles que se dizem já crente. As pessoas que não são crentes, eu mandei uma mensagem: se eu estou lhe incomodando, me avise, eu tirarei você da minha linha de transmissão. Somente 2 crentes disseram: pastor, é muita mensagem. Os demais, alguns amigos, eu perguntei: não, o senhor não está incomodando, pelo contrário, está me ajudando, porque eu estou aqui na minha fazenda, no meu sítio, estou longe de tudo, isolado também, e preciso ouvir a voz de Deus. Olha só. Olha só. Amém? Vamos orar a Deus. Lembra da tua igreja. Lembra que a tua igreja, ela tem necessidades. A tua igreja é o contexto do povo. Lembra do teu pastor, que vigia de dia e de noite por tua vida. Lembra do teu irmão, que você não está conseguindo dar a paz do Senhor para ele. Lembra e aprenda a ouvir a voz de Deus em meio às aflições. Poderia falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados na fornalha, e o diabo também estava dizendo é o fim, e Deus diz não, é o começo de uma nova história. De Daniel na cova dos leões, com 62 leões famintos, é o fim, Daniel, não, é o começo de uma nova história. Aleluia. Quando tudo parece o fim para nós, é o começo de Deus na nossa vida. Quando os médicos e a medicina um dia disse, olha, é o fim, não tem mais jeito, já fizemos de tudo por ele vai morrer. Meu Jesus Cristo disse, olha, se os médicos, a medicina, a ciência deste mundo e o diabo está dizendo que você vai morrer, aleluia, eu digo que você vai viver, e eu estou vivo aqui há mais de 20 anos. Aleluia. Vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento toda a tua igreja, todo o teu povo, e eu peço esse despertamento espiritual na vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor venha com a tua potente e poderosa mão tocar, Senhor meu Deus, no coração de cada um deles, ó Pai, e que todos venham entender o avivamento que vem da tua parte, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, venha, Senhor, e abençoa a vida de cada irmão, aonde eles estiverem, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Amados, as pessoas pensam que tudo acaba, mas nada acabou. Amém? Nós temos compromissos como igreja, tá? E
eu tive duas pessoas que cumpriram as suas fidelidades a Deus, porque entenderam que igreja não é quatro paredes, entenderam que as contas elas não param. Só duas pessoas, depois do último culto que nós fizemos, no prédio, lá na Lagoa do Zerão, depois do último, só duas pessoas se manifestaram com as suas fidelidades, com seus dízimos e com suas ofertas. Ninguém ligou para o pastor: pastor, olha, e as contas da igreja, como que está? Pastor, como que nós vamos pagar a conta da igreja? Ninguém, nenhum de vocês. Somente duas pessoas cumpriram a sua fidelidade. Há 2 semanas atrás, já se passaram 2 semanas, 2 pessoas manteram as suas fidelidades. Os demais nem ligaram para perguntar: pastor, como que está o prédio lá? Como que nós vamos pagar? Como que nós vamos fazer? É ou não é? E eu não deixei de orar, eu não deixei de jejuar, eu não deixei de trazer a palavra todos os dias, 2 a 3 vezes, pregações diferentes uma da outra, não repetindo nenhuma pregação. E isso só acontece porque vocês têm um pastor que sabe entrar na presença de Deus e ouvir a voz dele. Se você todo dia tem um banquete para comer, é porque tem um pastor que busca essa refeição lá na sala do trono de Deus para trazer fresquinho para você. Porque de mim mesmo, por mais que eu fizesse um estudo, não traria nada de alimento para vocês. Mas tudo que vem da parte do Senhor. E eu tenho visto muitos pastores sofrendo nesses dias. Muitos pastores sofrendo, porque eles continuam obedientes a Deus. Pastores que estão dando a cara na internet, falando das grandezas de Deus. Cadê os coach? Tem nada contra coach, mas cadê os coach? Cadê as autoajuda? Cadê aquelas frases motivacionais? Elas estão fazendo a diferença na sua vida? O que está fazendo a diferença na tua vida? Palavra de Deus, irmão. Então se preocupa com a obra aonde Deus te plantou. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui que são de outras igrejas, pessoas lá do Rio. Mas cuida do teu pastor. Lembra dele agora, que não está podendo fazer reuniões nos prédios. Lembra, porque ser dizimista não é favorecer a igreja. Ser dizimista é se autofavorecer, porque o dízimo nunca foi para favorecer a igreja. O dízimo do Senhor é para favorecer a tua vida. A oferta que você leva diante do Senhor nunca foi para favorecer a igreja, foi para te autofavorecer. É questão de você compreender e entender o que a palavra de Deus diz. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama aquele que faz com alegria. E Deus é poderoso para multiplicar a semente na tua vida. Não fala na igreja, a igreja vai ficar rica, a igreja vai prosperar, o pastor vai ficar rico. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia, ela promete para você a bênção. Ela promete a bênção para você. O dízimo, quando lá em Malaquias fala: trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Fala do mantimento, do suprimento da casa do Senhor. Mas a prosperidade vem sobre você. Então seja fiel. Seja fiel na tua igreja, com o teu pastor. A gente coloca o número das contas, ninguém lembra. Aleluia. Mas não fica apreensivo não. Também não quero forçar ninguém, nem você de outra igreja.
Porque Deus é poderoso para cuidar daquilo que Ele começou. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Aleluia. Pastor nenhum está tendo coragem de dar a cara a tapa na rede social para falar sobre este assunto. Eu ainda fui dirigido pelo Espírito Santo de Deus de fechar o prédio antes da pandemia. Fui dirigido. Mas muitos pastores hoje estão sofrendo. Estão tirando o alimento da família para poder pagar prédio. E nós temos esse cuidado do Senhor. Mas temos contas para pagar. Temos missionários em campo de missão, que eu fico até com vergonha quando eu falo de missões. Fico até envergonhado diante de Deus. Se gasta mais com chiclete que se mastiga do que dentro da igreja. Se gasta mais de comprar chiclete para mastigar do que se investe em missões. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Então a igreja tem que ser igreja verdadeiramente. Amém? Aleluia, glória a Deus. Como já diria o profeta Marcelo, come menos se não quer ouvir. Que não está ouvindo essa live aí. Gordô, tá vendo? Dorme até tarde. Mas é isso aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Faça assim com as vossas mãos. Aleluia. Senhor Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por este culto, por este recurso que o Senhor nos deu de falar do teu amor e das tuas grandezas. Abençoa os lares, abençoa, Senhor, mais uma vez eu te peço, a cada irmão aqui representado nesta live, e aqueles que ainda hão de ouvir esta live. E que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce unção e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos e todos digam amém. Amém. Uma semana de vitória para todos vocês. E todos os dias estou postando vídeos e fazendo live. Quinta-feira é o culto. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Bom domingo para vocês. Em nome de Jesus. E pratiquem a palavra de Deus. Não seja só ouvintes. Amém? Deus abençoe.